Um grande abraço para você que tá ligado aqui na Gol. O assunto é a Série B do Campeonato Brasileiro versão 2025, com a 35ª rodada encerrada. Daqui em diante faltam só mais 3 rodadas para o fim do campeonato. O bicho tá pegando na definição dos 4 times que sobem e também dos 4 que vão cair para a Série C. A rodada 35 disputada no fim de semana, jogos na sexta, sábado, domingo e fechando nessa segunda-feira. Tivemos o início da rodada com um empate entre Curitiba e CRB em 0-0. Curitiba segue na liderança do campeonato, 3 pontos à frente dos seus maiores perseguidores, Chapecoense e Remo, e tem aí 5 pontos de frente para o quinto colocado, vai com tranquilidade de volta à Série A, o Coxa pelo visto. E o CRB agora alimenta um sonho quase impossível de chegar na Série A. Dá para descartar o Galo dessa disputa nas rodadas finais. Na sexta-feira também, no Antônio Ascioli, o Atlético Goianiense venceu o Paysandu por 2-1, decretando o rebaixamento do Papão para a Série C. O Paysandu, que jogou a terceira divisão em 2023, volta para lá em 26 e o Atlético vai permanecer na segunda divisão. Na Fonte Luminosa, Ferroviária e Criciúma empataram por 0-0, um banho de água fria no Tigre, que só tem uma vitória nos últimos 7 jogos e tá no 6º lugar agora. O Criciúma, que frequentou G4, tem uma sequência bem ruim aí, recente, e nessa hora de decidir vai fraquejando. Na Serrinha, Goiás e Atlético se enfrentaram num bom confronto direto da rodada e deu furacão, 1-0, gol marcado pelo Viveiros. O Atlético Paranaense, com os resultados da rodada, e entenda-se, essa vitória no confronto direto, o tropeço do Criciúma e o tropeço do Novo Horizontino, o Atlético está de volta ao G4 depois de 2 vitórias seguidas com 56 pontos. O Atlético muito bem posicionado aí, voltando a vencer e logo num confronto direto. Na ressacada, fechando o sábado, Avaí 2-1 no Atlético. Atlético volta para a zona de rebaixamento. Depois de praticamente 2 meses fora de lá, o Atlético está de volta com a vitória do Botafogo de Ribeirão Preto nessa segunda-feira. O Atlético, sinal amarelo ligado, tá na zona do rebaixamento. No domingo, no Carlos Zamit, vitória importante do Amazonas, 2-0 em cima do Cuiabá. O Amazonas está vivo, a Onça Pintada ainda sonha com a permanência na segunda divisão e o Cuiabá deu adeus a qualquer chance de atingir a Série A no ano que vem. No Baianão, o grande jogo da rodada, Remo e Chapecoense empataram por 1-1, a Chape foi buscar o gol lá no último minuto, 52 minutos do segundo tempo, com o Eduardo Doma, empate importante para manter a vice-liderança. Remo e Chape estão bem posicionados, mas ainda não definiram suas situações, estão dentro do G4. O Germano Krieger fechando o domingo, Operário e Vila Nova empataram por 2-2. Nessa segunda-feira, América e Novo Horizontino empataram também por 2-2. O gol do Novo Horizontino, do zagueirão Dantas, lá no último minuto, praticamente 49 do segundo tempo, impedindo a derrota. O Novo Horizontino, uma sequência de 3 empates, também está rateando nessas rodadas finais. E no Raulino de Oliveira, confronto direto contra o rebaixamento, deu Botafogo, vitória fundamental, o gol do Léo Gamalho de pênalti. A Pantera sai da zona do rebaixamento, empurra o Atlético de São João del Rei para lá, e o Volta Redonda numa situação praticamente irreversível. Volta Redonda tem uma tabela bem difícil pela frente, enfrenta, por exemplo, o Atlético Paranaense na Liga Arena no próximo fim de semana, então tá com a situação bem encaminhada para voltar à Série C. Vamos à classificação então da 35ª rodada, agora finalmente encerrada. Temos o líder Curitiba, 61 pontos, se aproveitou aí do tropeço de muita gente. Chapecoense e Remo não venceram, por exemplo, o Novo Horizontino só empatou, o Criciúma também só empatou, o Goiás perdeu. Bom pro Curitiba, 61 pontos, segue com 3 pontos de vantagem pro vice-líder e 5 à frente do Novo Horizontino. Rodada que vem, Curitiba em caso de vitória. Se a galera que tem 56, que tá fora do G4, tropeçar, Curitiba vai garantir o acesso com 64 pontos já na rodada 36 do próximo fim de semana. É esperar pra ver. Segundo lugar, a Chapecoense tem 58 pontos com 17 vitórias, 2 vitórias a mais do que o Remo, que tá no terceiro lugar. Os dois se enfrentaram nesse fim de semana e empataram. O gol do Eduardo Doma no finalzinho, fundamental para a Chape, mantendo a vice-liderança e mantendo aí a sua invencibilidade, né? Chapecoense agora 7 jogos sem, ou melhor, 8 jogos sem derrota. O Remo tá 7 sem perder, 26 vitórias seguidas e agora soma esse empate. Quarto lugar, o Atlético Paranaense, 56 pontos. Venceu o confronto direto contra o Goiás, também conseguiu na rodada ultrapassar o Novo Horizontino e o Criciúma, que não venceram. O Atlético ganhando 3 posições, saindo do 7º lugar ao fim da rodada 34 para ocupar o G4 ao fim da rodada 35. Então o G4 formado por Curitiba, Chapecoense, Remo e Atlético Paranaense, 3 times da região sul, e o Remo representando Belém do Pará, representando o norte brasileiro. Fora do G4, quinto lugar o Novo Horizontino, 56 pontos, terceiro empate seguido contra 3 times da parte de baixo da tabela, né? Empatou com o Botafogo, empatou com o Amazonas, agora empata com o América, mais uma vez
tropeça aí em sequência, por isso quinto lugar, 56 pontos, estava no G4 até 3 rodadas antes, e agora é o quinto, mas tem pelo menos a mesma pontuação que o Furacão, com 2 vitórias a menos, 16-14, por isso está fora. Sexto lugar o Criciúma, 55, só tem uma vitória nos últimos 7 jogos, o momento não é positivo, mas o Criciúma tem chances reais ainda de subir para a Série A. Sétimo Goiás, 55, também tem chances reais, faz uma campanha muito ruim no segundo turno, tem apenas a 15ª campanha da segunda metade de campeonato. O Goiás, que foi campeão simbólico, né? No primeiro turno, está com 55 pontos e ocupa a sua pior colocação em todo o campeonato, no 7º lugar. Oitavo, CRB, 52. Aqui a gente já faz um corte. A partir daqui, esses times já não têm chances reais, né, de garantir vaga na Série A. São chances matemáticas, mas nada que a gente deva considerar muito para essas 3 últimas rodadas, não. O CRB faz no máximo 61, que hoje é a pontuação do Curitiba. Nono lugar, o Avaí tem 51 pontos, vem até numa boa sequência jogando em casa, mas só chega a 60. Então, com 60 pontos, uma pontuação muito baixa para buscar acesso. O mesmo vale para o Atlético Goianiense, que é o 10º, tem 51 pontos também. Faz no máximo 60, 11º Cuiabá 50, vai chegar no máximo a 59, então é um time também pra gente descartar. O Cuiabá que lutou durante boa parte do campeonato, ali sempre em 6º lugar, 7º, 8º, sempre nas proximidades, mas nessa reta final aí acabou tropeçando e para coroar esses tropeços todos, perdeu para o Amazonas nessa rodada. 12º lugar, o Vila Nova, 45 pontos, o empate com o Operário nessa rodada aí, de certa maneira sacramentou aí a posição do Vila de disputar pela 6ª vez seguida a Série B na temporada que vem, 5º ano seguido, né, do Vila. 13º, o Operário, 43 pontos. 14º lugar, o América Mineiro, tem 42. Tomou um empate no finalzinho contra o Novo Horizontino, estava já praticamente ali se garantindo na Série B, mas com essa pontuação ele está bem seguro para permanecer na Série B, até porque os times que estão os 5 últimos colocados pontuam muito pouco, né? Então a tendência é que a gente tenha um corte bem baixo nessa temporada para escapar do rebaixamento. Então com 42 o América já está bem próximo de escapar matematicamente, né? Aliás, o América só tem uma derrota nos últimos 8 jogos, uma boa sequência. 15º Ferroviária tem 40, 16º lugar, depois da vitória nesse fim de semana, vitória em cima do Volta Redonda fora de casa, 38 pontos, sai da zona de rebaixamento a Pantera e coloca lá dentro o Atlético de São João del Rei, agora é 17º com 37. 18º lugar o Amazonas tem 35, venceu na rodada, resultado bem importante. Volta Redonda, 19º com 34, lanterna do Campeonato Brasileiro, Paysandu, lanterna e já rebaixado para a 3ª divisão, 27 pontos apenas. Vamos à classificação do segundo turno, então, considerando apenas as 16 rodadas disputadas até agora. A gente tem a liderança do Atlético Paranaense com 31 pontos. O Atlético que teve uma arrancada no determinado momento de 7 vitórias seguidas, depois não saiu mais da proximidade do G4 e vai muito bem, é o melhor time do retorno, 31 pontos. A Chapecoense tem 28, o Remo também tem 28. Também 28 para o Atlético Goianiense, que passou boa parte do campeonato mais para perto da zona do rebaixamento do que para a parte de cima. Chegou a ameaçar brigar por acesso, mas vai ficar no meio do caminho mesmo. Quinto, o CRB 27, o Curitiba 26, Criciúma 26, já foi líder do retorno, né? Novo Horizontino 22, Cuiabá 22, o América Mineiro fez um segundo turno muito melhor do que o primeiro, 21, Avaí 20, Botafogo 20, Operário 20, Ferroviária também 20 pontos, com 18 pontos o Goiás, apenas o 15º, foi campeão simbólico do primeiro turno, muita diferença de um turno para o outro. Vila Nova fez um péssimo segundo turno também, 18, e aí Amazonas 16, Volta Redonda 13, Atlético 11, Paysandu 7. Principais artilheiros da Série B, Pedro Rocha do Remo, 14 gols para ele, é o maior goleador. Carlão da Ferroviária, 12 gols marcados. Com 10 gols aparecem Kevin Ramírez, o uruguaio do Amazonas, Alisson Safira, do Cuiabá. E fechando a lista, finalmente, Kleber, do Avaí, 10 gols também. Esse foi o resumo da Série B do Campeonato Brasileiro. Está encerrada a 35ª rodada e vamos para as 3 decisivas, as 3 finais. Para a gente saber os 4 que sobem, não sabemos nenhum ainda matematicamente. E os outros 3 que vão ser rebaixados, fazendo companhia ao Paysandu na Série C do ano que vem. Deixa o seu like, se inscreva no canal. Grande abraço!